sou Valéria Anjos, uma fono diferente. Como assim uma fono diferente? Uma fono que ensina estratégias para as mulheres falarem nas multiplataformas digitais de uma forma segura e natural. Será mesmo que você quer que as pessoas te ouçam? Então, agora a gente precisa pensar o seguinte: nós estamos vivendo em um momento que a gente tem uma overdose de informação. Nós somos estimulados o tempo inteiro. São muitas lives, muitos vídeos, tem o Clubhouse. Então, assim, quando nós abrimos o Instagram, por exemplo, nós estamos recebendo ali inúmeros estímulos. E tem pessoas falando o tempo inteiro sobre os mais variados assuntos. Quando nós estamos simplesmente ali sem atenção, nós estamos só ouvindo. E eu não quero que as pessoas simplesmente te ouçam. Eu quero que as pessoas te escutem. Por quê, Val? Porque quando as pessoas estão te escutando, o nível de atenção que elas colocam com relação àquilo que você está falando é muito maior. E é isso que faz diferença na nossa rede social, no momento em que você tem a oportunidade de abrir a sua boca lá no Clubhouse e compartilhar o seu conhecimento. Produzir conteúdo é um processo, é desafiador. Produzir conteúdo não é para todo mundo. Então, se você está aqui nas redes sociais, eu não quero simplesmente que as pessoas, que a audiência te ouça. Eu quero, eu desejo e hoje eu vou te ensinar estratégias para que a sua audiência te escute. Eu quero que você seja escutada por todas as pessoas que passarem por você nas redes sociais, porque essa é a diferença. Nós falamos muito, eu até separei o confundir, né? Muitas pessoas falam, eu quero ser ouvida, eu desejo que você nunca seja ouvida, mas sempre escutada. Como assim, Val? Quando você é ouvida simplesmente, é algo irrelevante. Sabe, aquilo que entra por um ouvido e sai pelo outro? Você não coloca atenção. Você simplesmente está passando por uma live ou se deparou com aquele conteúdo e você só ouve. Quando você só ouve, aquilo não gera interação, não gera engajamento, não gera transformação. Porque só entrou por aqui e saiu por ali. Agora, quando você é escutada, isso significa que o seu conteúdo é relevante. As pessoas que te escutam são pessoas que estão dedicando a atenção, o tempo dela para o conteúdo que você está produzindo. Se nós não acreditamos que o nosso conteúdo, que o nosso conhecimento é capaz de gerar transformação na vida de outras pessoas, como muitas vezes gerou na nossa vida, a gente nem perde tempo abrindo a boca. Mas quando nós acreditamos nessa transformação, nós migramos para as redes sociais, a gente abre o nosso Instagram e a gente começa a compartilhar aquele conteúdo. Porque nós acreditamos na transformação que a nossa audiência vai viver quando implementar, quando aplicar aquilo que nós estamos compartilhando. E uma audiência que se transforma é uma audiência que escuta, não é uma audiência que ouve. É muito frustrante e às vezes eu recebo algumas produtoras de conteúdo que elas falam assim: Val, eu quero engajar, eu quero que as pessoas entendam aquilo que eu estou falando. E na minha cabeça, quando vocês falam, eu quero engajamento, na minha cabeça, aqui de especialista em fala, vem, Val, eu quero ser escutada. Você não quer o engajamento, você quer que as pessoas te escutem. Que elas entendam, que elas apliquem e que elas vivam essa transformação. Porque ser ouvida não basta.
A sua mensagem, ela é muito forte, ela é muito importante para ser simplesmente ouvida, mas para isso existem estratégias. E é importante que vocês saibam disso para vocês compartilharem, para vocês abrirem a boca e falarem daquilo que vocês dominam, daquilo que vocês sabem, de uma forma que gere essa escuta. E por que é importante você entender essa diferença? Porque quando você é escutada pela sua audiência, essa audiência vai compreender aquilo que você está falando. E assim você aumenta muito as chances de transformação dessa audiência. Quando você compartilha o seu conhecimento, quando você traz o teu conteúdo de uma forma que as pessoas estejam escutando, elas vão transmitir, elas vão sentir em você credibilidade, elas vão falar assim, nossa, faz muito sentido mesmo. Se eu aplicar o que a Val está me falando, se eu aplicar o que a Sassá está me dizendo, eu vou realmente viver essa transformação. E ela só consegue ter essa percepção porque ela está te escutando, ela está com uma atenção direcionada. Quando nós não temos atenção, a gente não se envolve, a gente não se conecta. A conexão é fruto da escuta. Ouvir, simplesmente ouvir, não basta pra gente ter uma conexão. Mesma coisa com uma música. Às vezes a gente liga o rádio e fica lá só ouvindo, entra por aqui e sai por ali. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando é uma música que desperta em nós essa atenção, nós vamos parar e escutar. E aquela música às vezes marca a nossa vida. A gente fala assim, nossa senhora, essa música marca aquele momento. Por quê? Porque não é uma música que você simplesmente ouviu, é uma música que você escutou. E ela deve ter algumas questões ali bem estratégicas para que você parasse e escutasse aquela música. E com a nossa fala não é diferente. Se você quer ser a diferença entre ouvido, se você quer ser escutada, você precisa aplicar estratégias. Porque isso aumenta as suas chances das pessoas aplicarem aquilo que você fala, de terem a transformação, de se envolverem com você. Então, eu trouxe aqui primeiro mandamento para você ser escutada. Escutai-vos a ti mesmo antes de esperar que o próximo te escute. É muito comum que nós esperamos que as outras pessoas elas parem para nos escutar. Mas nós mesmos não nos escutamos. E quando nós não nos escutamos, nós temos um problema seríssimo. Por quê? Porque você não consegue entender com profundidade, sabe, ter clareza da qualidade daquilo que está saindo da sua boca. Se você não aplica esse mandamento, se você não te escutar, não se escutar, você não vai saber qual é o grau, qual é a qualidade daquilo que está saindo da sua boca, se está fazendo sentido. Porque às vezes não faz nem sentido para você, mas você quer que o próximo pare e te escute. Então é um ajuste, é um processo. Se você quer que o próximo te escute, primeiro você precisa se escutar. Vai, como é que eu pratico esse mandamento? Escutai-vos a ti mesmo antes de esperar que o próximo te escute. Todo o momento em que você abrir a sua boca, eu quero que você escute o que está saindo da sua boca. É esse mandamento na prática. Sabe por quê? Porque a fala, pelo fato da gente ler desde quase os 2 anos, até menos, nós estarmos sempre falando, a fala ela entra no automático. E quando a nossa fala entra no automático, nós não nos escutamos. E aí nós falamos de uma forma impulsiva. Esse mandamento ele vem contra a fala impulsiva. Falar é algo importante demais.
para você simplesmente vomitar o conteúdo na sua audiência. Então, na prática, esse mandamento é você assim, ó, se escutar. Mas, Val do céu, é muito difícil esse negócio de se escutar. Qual é a dica que eu trago para vocês aplicarem esse mandamento? Coloque em recadinhos, defina um momento do dia para a sua escuta ser extremamente ativada. Por exemplo, no meu dia existem alguns momentos que são muito importantes. Então, o primeiro momento do dia que é muito importante para mim é o momento que eu estou fazendo essa live para vocês. É um compromisso meu. A minha entrega, ela precisa ser a melhor. Eu preciso entregar esse conteúdo da melhor maneira possível. E para que esse conteúdo chegue até vocês com qualidade, para que vocês parem aí e me escutem, eu preciso me escutar. Então, o tempo inteiro, quando eu estou falando com vocês, eu estou me escutando. Então, quando eu sinto que tem algo que não ficou claro, que eu me embolei, às vezes eu troquei uma palavra por outra, quando eu estou me escutando, eu consigo voltar e falar de uma forma mais adequada. Reformular, melhor dizer, trazer aquele conhecimento em outras palavras. Isso só acontece quando nós estamos escutando aquilo que estamos falando. Não é à toa, por exemplo, que os jornalistas, que os cantores, essas pessoas que usam a fala de uma forma que elas estão se expondo a multidões, por exemplo, que elas têm um retorno, para elas terem esse ajuste. Nós temos o nosso retorno natural da vida, que é a escuta ativa. E quando nós estamos produzindo o nosso conteúdo, não importa se aqui tem uma pessoa, duas pessoas, na minha cabeça tem uma multidão me escutando. A minha responsabilidade com a minha entrega precisa ser a mesma. E a escuta ativa nos ajuda a ajustar e entregar da melhor maneira possível. Então eu sempre escolho, por quê? Porque eu sou uma pessoa que tem déficit de atenção. Mas eu escolho momentos do meu dia em que a minha escuta vai estar ativa. Então, principalmente quando eu estou fazendo lives, produzindo meu conteúdo e quando eu estou atendendo os meus alunos. Então, ali é um momento que às vezes a gente sai até cansado, assim, sabe? Nossa, tô cansado. Por quê? Porque o seu nível de atenção, ele foi muito elevado. E fica muito claro para quem está nos escutando. Porque a pessoa percebe, ela sente esse cuidado com o modo como nós estamos falando. Se você está produzindo conteúdo, eu sugiro fortemente que você pegue esse mandamento, escreva em letras garrafais e cole na frente do seu computador, na sua headlight, aonde você consiga enxergar. Porque quando você aplica esse mandamento, você tem o domínio, você tem o controle daquilo que está sendo dito. Eu trouxe aqui para vocês um caso que eu acompanhei e que foi maravilhoso ver como que ela foi se desenvolvendo com relação à escuta. Às vezes, nós, quando não temos o controle da nossa escuta, nós falamos de uma forma impulsiva. E era isso que acontecia nesse caso. Ela falava de uma forma impulsiva. Quando nós falamos de uma forma impulsiva, nós não temos controle daquilo que está sendo dito. E às vezes a gente vai ser grosseiro, às vezes a gente é mal educado, às vezes a gente fala e não faz o menor sentido. Por quê? Porque só na nossa cabeça aquilo está organizado. Quem está ouvindo, a pessoa está assim, tá, mas e daí? Que é isso? Uma pessoa que tem uma fala impulsiva, ela não se escuta, ela não aplica esse primeiro mandamento. E nós desenvolvemos padrões. E ela desenvolveu esse padrão de ter uma fala extremamente impulsiva, de falar sem pensar.
E quando você tem esse tipo de padrão comunicativo, você sempre fala dessa forma, as pessoas, elas param de te escutar e ficam só te ouvindo. Porque elas falam, ah, nem vou escutar o que fulano tá falando, só vou ouvir porque eu sei que é blá, blá, blá. Fala, fala, fala e não resolve nada. Então, cuidado para não ter esse tipo de comportamento. Porque é muito fácil da gente falar assim, ah, mas ninguém me escuta, Val. Por que será que ninguém está te escutando? Quando a gente entende o porquê que os outros não nos escutam, a gente vai perceber que é uma questão de fala. Como que você está falando? Você está se escutando? Isso foi maravilhoso, ela trazer essa presença para a escuta. Ela aplicou esse mandamento, gente. Não foi fácil, porque é algo que sai fora da nossa consciência, está muito no automático, mas ela se comprometeu, gente, lindamente. Ela se comprometeu a se escutar. E quanto mais domínio da escuta ela tinha, menos impulsiva a fala dela era. E ela começou a controlar mesmo. E quando eu falo sobre controlar, é controlar as nossas emoções. As emoções já não dominavam aquilo que ela estava falando. Por quê? Porque quando nós nos escutamos, nós vamos conseguir ajustar de uma forma equilibrada aquilo que está sendo dito. E ela relatava para mim, nossa, Val, às vezes nas reuniões de trabalho, ela trabalha com uma equipe multidisciplinar, ela falava assim, eu falo e ninguém me escuta. Por quê? Que a gente às vezes escuta, sabe? Às vezes até a gente mesmo fala, nossa, eu falo e ninguém me escuta. Porque você está tendo uma fala impulsiva. Uma fala impulsiva não é uma fala que transmite segurança. Não é uma fala que mostra que você está ali para apresentar uma solução. É muito mais uma fala de desespero, de descarrego, sabe? Você está descarregando tudo aquilo que você está sentindo. E se você quer que a sua audiência te escute ao invés de te ouvir, você precisa ter uma escuta ativa para você controlar as suas emoções. Para você saber qual é o melhor momento de apresentar uma ideia para uma equipe, por exemplo. Qual é o melhor momento de você trazer aquele assunto para a sua audiência. Porque quando nós temos esse controle, a nossa fala vai ser uma fala resolutiva, vai chegar ali para resolver um problema. E quando a gente começa a desenvolver esse padrão de fala resolutivo, que as pessoas falam assim, nossa, para tudo para escutar o que a fulana está falando, porque isso vai nos ajudar demais, porque toda vez que ela abre a boca, o que sai da boca dela é solução. Não é uma fala impulsiva. Então, isso é maravilhoso. E foi incrível, porque ela falou assim, Val do céu, pela primeira vez eu sinto que as pessoas estão me escutando. As pessoas não estão mais só te ouvindo, entra por aqui e sai por ali. Não. Elas já não ignoram mais. Até ela relatou, as crianças em casa agora me escutam muito mais. Porque às vezes, né, a gente pensando, principalmente quem tem criança, quem é mãe, tá em casa, tá tudo ali muito no automático. Fala de qualquer jeito, nem se escuta. E às vezes até a gente fala assim, ah, meu Deus do céu, lá vem a mãe falando de novo. Porque repete de uma forma impulsiva. Quando você fala com a sua audiência de uma forma impulsiva, como você fala às vezes com seus filhos, essa audiência, ela não vai te escutar, ela só vai te ouvir. Porque ela sabe que aquela fala não tem consciência, não tem profundidade. Tá só repetindo aquilo que já falou. Então é importante a gente trazer essa percepção, essa presença. Porque assim como nesse caso, ela teve esse resultado maravilhoso na vida e na audiência, eu quero que você também tenha. Porque é muito comum da gente no começo falar assim, ah, Val do céu, é muito difícil, eu não consigo. Ah, Val, tô tentando me ouvir e não tô sentindo efeito. Mas vá com calma.
Lembre-se que é um processo. Mas primeiro você desenvolve com você. Se comprometa com você a dar o primeiro passo. E quem está aqui já está comprometido com esse primeiro passo. Às vezes nós deixamos para nos preocupar com a nossa fala somente quando nós temos uma ocasião especial. Ah, meu Deus, eu vou me preparar porque eu vou fazer um discurso, porque eu vou fazer uma apresentação no TED, por exemplo, porque eu vou fazer uma live com uma pessoa muito importante. Se você deixa para se preparar com relação à sua fala somente quando você tem uma ocasião especial, você não serve para ser um produtor de conteúdo. Porque um produtor de conteúdo, ele se prepara todos os dias, porque aquela fala, aquela entrega, ela é importante. Ele sabe que gravar uma live, que aquela live, mesmo que tenha só uma pessoa, pode transformar a vida daquela pessoa se aquela pessoa estiver escutando o que ele está dizendo. Quando nós começamos a produzir conteúdo, nós mudamos o nosso estilo de vida. Tudo aquilo que nós produzimos, tanto no nosso stories, quando nós estamos gravando um vídeo, quando nós estamos numa sala no Clubhouse ou nos podcasts que você participa ou que você grava, não é só uma fala qualquer. É o seu estilo de vida. É você trazer esse conteúdo de uma forma consciente, se escutando, se preocupando de uma forma positiva com o modo como as pessoas vão receber aquele conteúdo. É por isso que produzir conteúdo não é para qualquer pessoa. Estar diante de uma câmera e falar, compartilhar o melhor que existe em você, não é para qualquer um. Por quê? Porque você precisa estar presente para esse processo. E quando eu falo que não é para qualquer um, não é para te desestimular e falar, ai Val, vou desistir. Não, é para você ter consciência que é um processo. As pessoas que nós vemos hoje com milhares de seguidores grandes, meu Deus, Val, muito grandes, elas começaram um dia. E elas não desistiram, elas persistiram nesse processo. Por quê? Porque a entrega é muito importante. O modo como você vai trazer o seu conteúdo faz total diferença. Se você está aqui, isso já demonstra que você tem muito comprometimento com o modo como você vai falar com a sua audiência para que a sua audiência te escute. Então é importante você perceber, sabe, olhar para si e falar assim, cara, é isso mesmo que eu quero para mim? Falar com as pessoas todos os dias? Porque você não pode falar de qualquer jeito. Você está sendo irresponsável se você agir dessa forma. Você precisa aplicar esse primeiro mandamento, você precisa se escutar, porque assim você vai fazer um trabalho cada vez melhor. 1% a cada dia. O segredo para você falar e ser escutada está no equilíbrio entre o teu conteúdo, o teu conhecimento e o modo como você fala, a forma como você entrega esse conteúdo para a sua audiência. Como assim, Val? E até eu trouxe uma frase que eu quero que a gente reflita juntos sobre ela. Não basta você saber, não basta você ter toda a experiência do mundo, não basta você, por exemplo, falar inúmeras línguas, ter um conhecimento mega aprofundado sobre um determinado assunto, se você não demonstrar para as pessoas, por meio da sua fala, que você domina aquele conhecimento. Não é só saber, é demonstrar que você sabe, é apresentar com segurança. Se você quer falar e ser escutada, você precisa ter esse equilíbrio entre o teu conhecimento, o teu conteúdo e o modo como você fala. Porque não é só sobre saber, é muito mais sobre como você demonstra a segurança com que você compartilha aquele conhecimento. Por quê?
O nosso cérebro, de uma forma, gente, inconsciente, a gente não faz isso de uma forma consciente. Ele busca pontos de referência no momento que aquela pessoa está falando. Ele fica como se fosse um radarzinho, buscando elementos que mostre que aquela pessoa, ela realmente é dona daquele conteúdo, que ela domina aquele conteúdo, que ela tem segurança. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não quer que a gente entre em furada. Ele fica o tempo inteiro buscando sinais para que você não acredite em qualquer pessoa, por exemplo. Então, para isso, o nosso cérebro ele tem uma série de artifícios que estão relacionados a identificar pontos de fraqueza, pontos de insegurança na fala das pessoas. Porque pensa, é muita informação. Ele não quer que você escute qualquer pessoa. O seu cérebro, ele quer te proteger. Então aqui eu vou abrir para vocês 3 pontos para que você desenvolva no momento em que você estiver falando, para ter esse equilíbrio, essa segurança entre o seu conteúdo e o modo como você apresenta esse conteúdo, como você fala sobre esse conteúdo. Então esse é o primeiro passo para você desenvolver esse equilíbrio. Bora lá! Não podemos esquecer o primeiro mandamento. Se você quer falar e ser escutada, nunca quebre, nunca esqueça de escutai-vos. Vocês precisam escutar-vos a si mesmos antes de esperar que o próximo te escute. Porque é assim que você percebe os pontos em que você precisa desenvolver, melhorar na sua fala. Como que você pode falar de uma forma em que a sua audiência realmente consiga ter atenção? É um exercício. Cada dia 1% melhor. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é ser simples. Se você quer que as pessoas parem de te ouvir e comece a te escutar, você precisa ter uma fala simples. Val, como que eu posso ter uma fala simples? Seja assertivo. Se você vai falar sobre um determinado assunto, o início, o meio e o fim da sua fala não pode se desviar. A assertividade é fundamental. Por quê? Se a sua audiência está te deu atenção e percebe que você começa a viajar na batatinha, começou com lé e está terminando com cré, essa audiência vai se desconectar. A pessoa vai parar de te escutar e vai começar simplesmente a te ouvir. Entra por aqui e sai por aqui. Então a assertividade faz total diferença. As pessoas seguras, as pessoas que têm domínio sobre aquilo que elas falam, elas não precisam dar 1 milhão de voltas no conteúdo. Não precisa ficar se justificando. Ela simplesmente fala o porquê aquilo é importante, como que você aplica. Ela contextualiza por meio de uma história, mas está tudo interligado. Seja simples se você quer ser escutada pela sua audiência. E o nosso terceiro passo desse segredo para vocês, né, para você ter esse equilíbrio, é fale firme. Como assim, Val? O seu tom de voz é fundamental para que a sua audiência te escute. Às vezes um tom de voz infantilizado, agudo, ou às vezes muito agressivo, invasivo para a audiência, ele pode até ter a atenção, um mínimo de atenção, muito rápido. A pessoa até te ouve, mas rapidamente ela se desconecta. Por quê? Porque não está equilibrado. Se você quer que uma pessoa permaneça te escutando, nós precisamos ter uma fala firme, uma fala equilibrada, uma fala elegante,
que não dói os ouvidos de ninguém. Então, para você ser escutada, a sua fala precisa ser firme, porque assim você demonstra que você tem segurança com relação àquilo que está sendo dito. E desse modo, a pessoa vai sentir prazer em te ouvir. Então, esses são os 3 elementos fundamentais que te ajudam a desenvolver o equilíbrio entre o que você fala, o seu conteúdo e a forma como você entrega esse conteúdo. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo, por quê? Porque tem pessoas que elas têm pedras preciosas, o conteúdo que elas têm são equivalentes a diamantes, mas elas entregam numa sacolinha de pão. Sabe aquela sacolinha de pão assim, bem baratinha, rebinha? Ela simplesmente entrega. Se você recebe um diamante numa sacola de pão, às vezes você não para nem pra abrir, porque você fala, tá, tua sacola de pão, pode colocar ali. A sua audiência não está parando para te escutar, porque nem você valoriza o ouro, o diamante, todo esse conhecimento precioso que tem dentro de você. E se você não valoriza por meio da forma, porque cargas d'água você quer que o outro te escute. Como eu estou entregando o meu conteúdo para minha audiência? Se é um diamante, a minha fala precisa estar coerente, precisa ser uma embalagem linda, uma caixa bonita, equilibrada, sabe? Combinando as cores. A caixa, o modo como você entrega, a embalagem é a sua fala. Cuidado para você não entregar o diamante que existe aí dentro de você na sacolinha de pão, porque assim você impede a pessoa até de abrir. Olha o tamanho da irresponsabilidade. Se você produz o seu conteúdo e pensa que a fala não é importante, você está sendo irresponsável. Por quê? Porque você não está se preocupando com o modo como as pessoas vão receber. E essa sua fala de qualquer jeito impede que outras pessoas tenham a oportunidade de viver a transformação que você é capaz de gerar na vida dessas pessoas. Eu desejo de todo o meu coração que você não seja ouvida, mas que você tenha sabedoria para ser escutada.